Muito bem. Então, vamos dar início aqui ao nosso segundo workshop deste ciclo de 13 workshops que a IP tem estado aqui a organizar. Portanto, este é um tema que é bastante pertinente, é um tema que tem estado aqui com uma importância emergente, abordando aqui novas tecnologias, entre as quais a inteligência artificial, não é, neste caso. Um, e, portanto, esta sessão irá abordar a aplicação desta realidade da inteligência artificial, um, uma aplicação à utilização por parte de gestores, de forma a apoiar as decisões dos mesmos e de que forma é que isso pode impactar nos resultados de uma empresa ou de uma atividade. Portanto, iria passar aqui ao engenheiro André Patronilho, da Skillful, um dos co-promotores desta sessão. André, força. Obrigado, João. Boa tarde a todos. A Skillful é uma empresa que entrou recentemente no mercado português e nasce de uma joint venture da People for People, que é uma empresa especializada em desenvolvimento de software de gestão de recursos humanos, com o grupo brasileiro Wise, que é uma empresa não só de outsourcing da IT, mas que tem uma grande componente de investigação e desenvolvimento na área de inteligência artificial, machine learning e ciência de dados. E desde abril que estamos a desenvolver não só este projeto em Portugal, como também a levar alguns produtos que desenvolvemos internamente às empresas portuguesas para que a sua relação com os colaboradores, com os seus clientes e, ao fim e ao cabo, com todos os seus stakeholders, possa ser otimizada e agilizada com o apoio de tecnologias emergentes. O nosso responsável da área de negócio de inteligência artificial é o professor Leandro, que é doutorado nesta área e também é o responsável de toda esta área de negócio do grupo WISE e que tem uma equipa de cerca de 20 colegas só a fazer investigação e desenvolvimento de modelos de IA aplicado à gestão. O nosso foco, mais do que fazer investigação puramente científica na área da inteligência artificial e modelos e ciência de dados, é aplicá-la à realidade e às necessidades das empresas. E pronto, agora passo a palavra ao professor Leandro para que ele possa conduzir este workshop e também esclarecer todas as questões que considerem pertinentes. Bom dia a todos. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui, só um instantinho. Tela toda. Eu imagino que vocês devem estar vendo minha tela agora, correto? Ainda está a iniciar. Perfeito. Agora... Apareceu o logo da Skillful na tela para vocês, né? Sim, sim. Eu estou vendo um pouco aqui na interface dele. Deixa eu ver se consigo mudar essa interface de alguma forma. Acho que não vai ser possível por hora. Bom, gente, vamos começar logo com a discussão aqui. Nós vamos conversar agora pela manhã sobre como que a inteligência artificial, que tipo de novas tecnologias em IA podem ser úteis para gestores, em particular gestão de negócios de um porte menor, onde você não tem a capacidade de colocar uma equipe completamente especializada para tratar desses assuntos dentro da corporação. É sabido que você consegue investir em IA se você tiver um conjunto de recursos bastante farto. Isso não só diz respeito a recursos de dinheiro puramente dito, por investimento. Qualquer um que já tentou comprar um novo servidor para processar IA localmente já deve ter tido algumas surpresas um tanto quanto desagradáveis, né? Então, máquinas que custavam há pouco tempo atrás coisas como entre 40 e 50 mil euros, hoje em dia estão custando perto de 80, 90 mil, você tem uma fila de espera. É difícil você conseguir isso com quase qualquer fornecedor. Quando você passa para coisas mais caras, em torno de 500 a 800 mil euros, a coisa fica um pouco mais difícil ainda. E não só de recursos puramente materiais, mas também de recursos humanos. Você ter pessoas com formação completamente especializada na área, que tenham experiência, que possam fazer com que você alavanque um projeto de forma rápida, também já começa a ser alguma coisa um pouquinho mais rara. Mas nós vamos discutir um pouquinho disso dentro de toda a apresentação. A apresentação vai se basear em nós chegarmos a um mínimo comum em relação à IA. Eu vou comentar um pouquinho sobre
como a IA chegou onde está, quais foram os invernos da IA, que tipo de processos aconteceram no meio disso. Isso é relevante porque nós já passamos por alguns invernos da IA dentro de todo esse processo, e esses invernos, que é quando você tem uma diminuição drástica em investimento e confiança do público, eles foram basicamente justificados, que é quando nós, de computação, prometemos coisas em excesso e não cumprimos de forma adequada. Eu sei. Prometer coisas em excesso e não cumprir pode ser um mantra dentro da computação, mas acredite em mim, isso não é assim tão... A gente gostaria que isso não fosse tão comum, e no caso de IA foi um pouquinho além da conta, tanto que muitos de vocês devem estar ouvindo falar sobre o possível estouro da bolha da IA, que é alguma coisa que já passa a ser próximo de inevitável, mas que, dessa forma, não é algo que assuste tanto assim. Mas vamos lá, eu vou tentar falar rapidamente, em torno de 50 minutos ou menos do que isso, e depois nós temos um tempo para poder discutir, onde nós temos algumas, onde vocês podem tirar dúvidas, colocar situações e conversar um pouco mais a respeito. Durante a apresentação, eu estou com duas telas aqui, eu estou vendo vocês nessa outra tela. Se vocês tiverem quaisquer questões ou dúvidas, por gentileza, me parem e perguntem. Eu sou professor há 32 anos, mais ou menos, mas mesmo assim, de vez em quando eu esqueço de definir algumas siglas que eu falo. Me parem, me perguntem a respeito, se for o caso. E de vez em quando eu posso falar meio rápido demais, principalmente quando me animo sobre o assunto. E digamos que esse é um assunto que eu venho pesquisando há muito tempo, eu gosto bastante dele, pode ser que eu comece a falar cada vez mais rápido. Eu sei que o português brasileiro, em geral, fala mais lento do que o português de Portugal, então talvez eu esteja mais no ritmo de vocês do que daqui no Brasil. Eu só estou no continente errado. Eu sou professor titular do Departamento Acadêmico de Informática de uma universidade chamada UTFPR, que é uma universidade tecnológica federal, é uma universidade governamental, uma das maiores do estado, uma das maiores do país. Essa aqui é a foto do nosso prédio, vocês podem ver aqui, nessa área mais ou menos cinza, isso aqui é o que nós chamamos de azul celeste aqui no sul do Brasil. A gente está em plena primavera e eu estou passando por temperaturas de 10 a 12 graus. Então, nós temos neve de tempos em tempos. E eu coordeno um laboratório de pesquisa aplicada dentro da universidade, onde tem uma série de projetos junto com órgãos de governo, junto com empresas privadas, como a Wise Systems e a Skillful, que tem investimento em pesquisa dentro da universidade, secretarias de Estado, alguns projetos atuais com Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado e a Secretaria de Segurança Pública, que envolvem bases de dados muito grandes, que envolvem dados que são bastante melindrosos, e envolve aplicação de IA dentro dessas informações. Isso aqui é uma foto minha dando aula, eu encontrei isso recentemente no site da universidade. Eu acho que isso é mais ou menos 1994, a gente pode ver pelo PC que está ali, realmente antiga. E essa aqui é uma outra foto de projetos que a Wise, que é a parceira da Skillful, já financiava desde anos 2000, antes disso. Vocês podem me ver no centro da foto ali há muitas décadas atrás, e muitos quilos atrás. E esse projeto trabalhava com sistemas móveis, e não sei se vocês lembram desses telefones, deve estar sendo mostrado aqui na tela. Esse aqui é um smartphone da Nokia, que rodava o sistema operacional Symbian, isso há mais de 20 anos atrás. Então, já faz um bom tempo que a Wise e empresas privadas investem em desenvolvimento e pesquisa dentro de universidades. Isso é digno de nota. Nem todas as empresas têm musculatura e têm investimento e vontade suficiente para poder gastar dinheiro em pesquisa, e que não necessariamente o dinheiro que você coloca em pesquisa vai retornar completamente. Todos sabemos que, eventualmente, algumas pesquisas chegam a um dead end, chegam a um beco sem saída, e você acaba não conseguindo ter todo o retorno que espera, mas quando você consegue uma ponta de lança bem mais avançada em cima disso. Bom, IA é um dos termos mais pesquisados, buscados e tratados ultimamente. Em particular, depois do ChatGPT. A gente já trabalha com IA, a gente já tem conceitos de IA já há muitas décadas. Então, o conceito de usar IA dentro de processos de negócio não é uma coisa exatamente nova. A gente usa métodos preditivos, métodos de organização de dados, agregação de dados já faz um bom tempo. A gente já vê isso muitas vezes em uma série de processos no dia a dia. A gente vai ver um pouquinho depois sobre isso. Mas desde o nascimento, a aparição para o mundo comercial da IA generativa, do fato de você gerar novo conteúdo baseado numa análise de conteúdo anterior que você fazia, isso passou a ser mais visto pelo público, e isso virou um sinônimo de IA.
a bem da verdade. As pessoas confundem IA com os Large Language Models, os grandes modelos linguísticos, como, por exemplo, o ChatGPT, do OpenAI, o Gemini, da Google, e outros modelos, o Grok, modelos alguns modelos bastante inovadores que vêm da China, modelos franceses e modelos abertos também. A questão é que depois disso nós passamos a ter um processo bastante complicado de FOMO, que é o conceito do Fear of Missing Out. Como todo mundo está falando sobre IA, como todo mundo diz que IA melhora seus processos, que melhora a economia do seu sistema, e que aparentemente se dá a impressão de que se você não está usando IA, você está fora do mercado, está atrasado, está fora do ritmo que as empresas em geral trabalham, todo mundo tenta colocar qualquer tipo de IA dentro do seu fluxo de trabalho. Isso nem sempre é realista, isso nem sempre é prático, isso nem sempre consegue funcionar de forma adequada. Mas esse FOMO, esse Fear of Missing Out, esse medo de ficar para trás, acaba forçando empresas a fazer investimentos que nem sempre resultam em alguma coisa. E um dos pontos principais que a gente vê hoje em dia é de que forma que eu vou conseguir colocar IA dentro da minha corporação, dentro do meu processo de trabalho, de maneira que ele traga para mim alguma vantagem. Computação, eu sempre conto isso para meus alunos, tem duas funções em corporações e em qualquer tipo de processo. Ela tem que diminuir riscos e diminuir custos. Se o teu processo computacional não consegue diminuir os riscos, não consegue aumentar a eficiência, não consegue baixar custos, você está fazendo alguma coisa de errado. E se você não vê um horizonte, não vê um use case razoável para usar IA dentro do seu processo, talvez você queira só colocar IA pelo bel prazer, pelo fato de colocar IA. Você tem a inteligência artificial pela inteligência artificial. Se a sua empresa não é alguém que, não é uma empresa que fornece IA para os outros, isso de alguma forma está errado. E isso leva a gente pensar nos estouros da bolha da IA. E essa piadinha aqui que mostra que as coisas mais rápidas na face da Terra, que é uma cheetah, um avião, velocidade da luz, ou as pessoas se tornando experts em IA. Então, além de aparecer uma série de tecnologias de IA e aparecer uma série de empresas usando IA e o resto, brotaram, quase que do nada, um conjunto enorme de especialistas em IA e talvez sem ter a formação adequada e talvez colocando um pouco em risco o uso da IA pelas empresas. Isso pode acabar sendo um problema que custa dinheiro no fim das contas e que, de novo, leva a esse conceito de estouro da bolha. E a IA já começou a aparecer em diversas áreas. Eu tenho a impressão que muitas áreas que vão ser bastante afetadas, a área de direito vai ser muito afetada, a área de programação vai ser muito afetada, a área de design e muitas outras. IA está começando a ser muito usada em educação também, por dois lados, né? Primeiro que nós começamos a ter muito cuidado com os alunos usando IA para quase qualquer coisa. Eu já fazia provas em papel para alunos da graduação já faz um bom tempo, mas isso passou a ser mais considerado por mais colegas meus em vários, eu tenho contato com muitas pessoas em universidades ao redor do mundo. A gente voltou a colocar a prova em papel em alguns tipos de conceitos, então isso passa a ser mais presente. As pessoas passaram a pelo menos tentar ter uma consciência maior de como é que a IA vai afetar os empregos, vai afetar as relações de trabalho dentro das empresas. A gente já teve muitas empresas, em computação pelo menos, que avançaram drasticamente em cima disso e tiveram que voltar drasticamente logo depois disso. Nós temos empresas grandes que apostam nisso, nós temos a Salesforce, que é uma das maiores empresas de CRM, de Customer Relationship Management, softwares que vão servir para vendas, marketing, coisa assim, e a Salesforce começou a apostar de forma muito drástica em IA, teve que fazer um pequeno reajuste, e ela está colocando estatísticas, está mostrando estatísticas que colocam em dúvida essa própria abordagem dela em relação à IA. Ela coloca que a IA consegue ter erros somente de 3 ou 4% em termos de atendimento de usuário, por exemplo, mas o problema é que 3 ou 4% de atendimentos que a Salesforce tem ao redor do mundo passam a ser alguns milhares de atendimento que não chegam a lugar nenhum, e você acaba tendo clientes que se colocam com bem pouco satisfeitos. Tem alguns conceitos sobre a IA começar a ter um pouquinho mais de autonomia do que é esperado dela. Nós vamos ver logo depois aqui na apresentação uma iniciativa que aconteceu na reunião das Nações Unidas faz algumas poucas semanas sobre o que nós quais seriam os caminhos seguros para você pensar em geração de IA e uso de IA dentro dos sistemas e principalmente o desenvolvimento da IA. Isso pode quase que tender assim a um ponto de parecer teoria da conspiração,
mas tem tantos cientistas por trás dessa ideia, tem tantos pensadores por trás disso, que a gente já começa a pensar de forma diferente. Aqui no Brasil, pelo menos, tem notícias sobre IA sendo usada para gerar fake news de forma muito convincente dentro de até campanhas políticas. Dentro do contexto acadêmico, o uso de IA está começando a ficar mais grave do que o plágio puro e simples. A gente tem detectores para isso, evidentemente, mas é sempre uma guerra de gato e rato entre quem quer usar plágio ou gerar conteúdo usando IA e quem tem que detectar isso e quem tem que verificar isso. Então dá a impressão que a IA vai dominar o mundo. E na prática ela já está lá faz um bom tempo. O uso de IA, por um lado é inevitável, porque a gente vai conseguir aumentar a eficiência em um conjunto grande de processos, e por outro lado invisível, porque a gente já usa a IA já faz um bom tempo. E conseguimos trabalhar de forma adequada com ela. A única questão é a gente conseguir fazer uma boa regulação entre o quanto de IA nós usamos, de forma racional, o quanto de vantagem nós temos, e o quanto, inclusive, nós anunciamos que estamos usando IA, que pode ser um problema em relação a isso. E a gente já usa IA faz tempo. Todo mundo aqui que já começou a assistir, por acaso, um episódio sugerido de uma série do Netflix, da Amazon, da Disney, qualquer outro streaming, e você começa a assistir pensando, olha, eu vou ver só esse primeiro episódio. De repente você olha para fora e está nascendo o dia, já entende que os algoritmos de recomendação são muito eficientes, trabalham muito bem há um bom tempo. E esses algoritmos são relativamente antigos, a gente tem décadas de bom desenvolvimento em cima disso e de bibliotecas, APIs, de ferramentas para programação disponíveis para isso já realmente há décadas. Então, a gente já usa isso há um bom tempo. Do mesmo jeito, quem ouve música, eu uso o YouTube Music boa parte das vezes, mas nós temos o Spotify, que é até mais famoso, e outros diversos. Não sei se vocês já perceberam, mas eu pelo menos entro no YouTube Music e já deixo ele tocar as músicas que ele me sugere, porque depois de tanto tempo eu ensinando para ele o que eu gosto, selecionando algumas músicas, começando a ouvir músicas e parando, ele me mostra uma sugestão, eu ouço um pouquinho e deixo de ouvir, ou ouço completamente. O YouTube Music e o Spotify talvez conheçam mais do nosso gosto musical do que nós mesmos. Então, o modo automático já funciona muito bem, porque esses algoritmos que entendem como nós gostamos de instâncias, de objetos, já está bem desenvolvido. A mesma coisa quando você vai comprar algum livro, a Amazon talvez me conheça mais meus gostos do que eu mesmo achar isso confortável, é bem na verdade. Eles compartilham essas informações com outros, então as sugestões são cada vez melhores. E não sei se perceberam, mas as fotos que vocês tiram nos celulares de vocês estão ficando cada vez melhores, ao passo que os sensores estão mais ou menos congelados há um bom tempo. Faz um bom tempo que a gente está na média de 15 megapixels, mais ou menos, 12 a 15 megapixels, e não se muda muito a partir disso, porque 15 megapixels já é excessivo, já é suficiente para muitas coisas. O meu telefone tem um sensor de 200 megapixels, mas ele interpola para gerar 15 megapixels, que não vale a pena. E as fotos ficam cada vez melhores. É claro que os sensores estão crescendo em termos de capacidade, principalmente nos telefones top de linha, mas tem muito algoritmo de IA fazendo com que nossas fotos sejam cada vez melhores sem que a gente perceba. Se algum de vocês assina o Gemini da Google e usou o Nano Banana, que é o novo modelo de imagem deles, que permite que se faça alterações nas imagens e coisa assim, você talvez nem saiba o que é o nome Nano Banana, mas você pode carregar uma foto lá no Gemini e pedir para ele fazer alterações. Então, esse vestido aqui eu quero que ele seja vermelho, eu quero que o céu esteja azul, uma coisa que a gente faz frequentemente por aqui, e outras coisas. Ele faz essas correções tão bem que na semana de lançamento as ações da Adobe caíram por conta disso. Eu não sou um usuário do Photoshop ou de qualquer outro software de correção de fotos, sabendo a verdade. Eu só tenho tempo para isso, mas softwares como o Nano Banana fazem com que pessoas como eu possam editar fotos, sem que você perca muito tempo para isso. Isso está ficando cada vez mais possível. De uma forma geral, eu acabei não perguntando exatamente qual que é a experiência do público, mas imagino que seja bastante variável, e eu estou levando como premissa que vocês não são técnicos, então não conhecem, pelo menos, as entranhas de como funciona a IA. Se for o contrário, por favor, me avisem. Mas, de forma geral, o campo da IA é um campo antigo em computação, data dos anos 50, então nós temos 80 anos para mais de IA, de coisas parecidas com IA acontecendo. Nos anos 50 foi criado o Perceptron, que era um neurônio artificial,
E vocês podem imaginar como isso acabou sendo colocado no imaginário das pessoas da época. Esse Perception, ele conseguia fazer diferenciação de fotos. Isso anos 50, do século passado. Ele diferenciava fotos de gatos e de cachorros. Diferenciava imagens visuais quando acoplado a uma câmera. Quando as pessoas dos anos 50 viam isso, um computador diferenciando gatos de cachorros, e sabiam que isso era feito por um neurônio artificial, um perceptron, é evidente que já vinha à mente deles a ideia de um cérebro eletrônico e que em pouco tempo a gente já está com robôs autônomos e com IAs funcionando. A gente tem toda a obra de Isaac Asimov para nos mostrar isso, o que de fato não aconteceu. Mas a IA é uma área bastante extensa em computação, envolve uma base matemática muito pesada. A bem de verdade, boa parte das pessoas que geram os avanços para a IA de base são realmente da área de matemática. E tem uma série de áreas dentro dela, dentre as quais as que nós mais usamos é o machine learning, que é o aprendizado de máquina, que é você apresentar exemplos suficientes por um algoritmo computacional, de forma que ele aprenda, baseado nesses exemplos, qual é a ação a tomar. Mais ou menos como os humanos aprendem, só que de uma forma bem menos eficiente. Nós, seres humanos, nossa rede neural aprende muito melhor com muito menos exemplo. A área de redes neurais é baseada em machine learning, a área de processamento de linguagem natural é baseada em machine learning também. Então, nós temos uma série de áreas que são baseadas em machine learning, entre outras dentro da IA. E, como eu falei, uma aspiração antiga, nós temos há muito tempo IA acontecendo, e cada vez que nós prometemos coisas em excesso e não cumprimos, ocorreram os invernos da IA. Então, lá nos anos 50, 60, você prometeu muita coisa, não se cumpriu, e as pesquisas em computação são financiadas por empresas ou por governos. Nos Estados Unidos, pesadamente pelo governo. E o governo, assim que você investe muita coisa dentro de uma pesquisa e ela não dá os resultados esperados, você retira os investimentos. As empresas também investem em pesquisa, esperando ter algum produto, esperando ter algum benefício, e quando não vem esse benefício comercial, também retiram o seu investimento. Isso aconteceu pelo menos 2 vezes de forma bem presente dentro da IA. A IA se recuperou um pouquinho nos anos 70 e alguma coisa aconteceu novamente, e redes neurais ficaram um pouquinho mais interessantes. E nos anos 80, 90, houve um outro inverno da IA, quando se prometeu muita coisa e não aconteceu. A minha graduação aconteceu no final dos anos 80, do século passado, e eu tinha uma matéria optativa, que era de IA, e nós trabalhávamos na época com sistemas especialistas, expert systems, seria na época o futuro da IA. Alguém aqui lembra de algum sistema especialista? Ou alguém já ouviu falar sobre sistemas especialistas? Isso acabou não se cumprindo. E, de novo, houve o inverno da IA com retirada de investimentos, e isso acaba gerando a possibilidade de estouro de bolhas, que é quando você tem um investimento excessivo em cima disso. Mas nós já falamos um pouquinho mais sobre isso. Tem 2 termos que são interessantes aqui: o conceito de uma artificial intelligence, que é uma inteligência e consegue armazenar. Não vai ser igual a um ser humano, da mesma forma que nós nos inspiramos na mecânica e morfologia de pássaros para fazer aviões, mas nenhum avião bate asas, nós usamos mecanismos diferentes, embora inspirados. Então, eles não vão ser iguais à nossa rede neural. Nossa rede neural, ela muda a morfologia dela, então o meu cérebro é diferente do cérebro de qualquer um daqui nessa sala, baseado no fato de que fisicamente ele é diferente. Então, as minhas ligações são diferentes de vocês. Não é o mesmo hardware. O hardware muda segundo a experiência que cada um passa. Mas uma inteligência artificial geral seria uma inteligência equivalente à nossa, o que já seria por si só algo complicado. Uma artificial superintelligence passa um pouquinho disso e é uma inteligência notadamente superior à nossa. E é fácil de perceber como ela pode acontecer, porque uma vez que você tem uma inteligência artificial geral como a nossa, nós temos mais ou menos 80 anos de vida, né? 80, 90 anos de vida, então nós temos 80 anos para ler livros, para assistir filmes, para ouvir música, conversar com as pessoas e aprender, alimentar a nossa rede neural. Uma inteligência artificial geral, ela consegue consumir todo o conhecimento da espécie humana em horas, dias, se não menos do que isso, com tudo que está armazenado em todas as bases de dados da face da Terra. E daí essa inteligência pode se tornar uma artificial superintelligence. As consequências disso são
arriscadas a ponto de ter as mentes mais famosas da Terra pensando nesse risco. O fato do estouro da bolha tem um detalhe interessante. Aqui tem só um gráfico que mostra o Countdown to AGI, de um pesquisador. Depois vai ter o link em outros slides aqui, você pode dar uma olhadinha. Ele conta como isso chegando a 94%. Eu prefiro ser um pouco mais cético em relação a isso, mas eu entendo que ele está num ritmo mais rápido do que nós pensávamos que estávamos há poucos anos atrás. E o conceito de estouro de bolha é baseado no fato de que você começa a ter uma sobrevalorização, uma supervalorização de empresas que parece ser um pouco irreal, que não tem um sentido muito baseado em pé no chão, muito baseado em preceitos comuns, para ter tanta valorização assim, e mais alguns sinais de mercado. A gente já passou por isso. A gente já passou por isso nos anos 90, com o estouro da bolha da web. Naquela época, se você lembrar, nós tínhamos investimentos em qualquer tipo de lojinha virtual que você criasse. As coisas mais absurdas apareciam e as pessoas despejavam dinheiro nessas pequenas empresas, nessas startups, a ponto de gerar milionários do dia para a noite. Mas a gente começou a perceber que uma boa parte dessas ideias eram ideias, assim, beirando o estapafúrdio. Nós não chegávamos tão longe, assim, em termos de ideias mais racionais. E isso acabou sendo evidente porque quando você investe em algum lugar, você espera ter um retorno. À medida que você investe e não tem retorno nenhum, você, ok, então vou tirar esse retorno. E isso fez com que empresas que estavam valorizadas em excesso caíssem também, assim como gerou milionários do dia para a noite, caíssem do dia para a noite, em valor muito grande. E quando isso acontece em sequência, então se perde confiança numa empresa, ela cai, perde outra, ela cai, isso vira uma cadeia, um conjunto de dominós caindo, isso causa uma queda geral dentro de uma bolsa de valores, foi o que aconteceu. E houve um crash na bolsa na Nasdaq nos anos 90. Mas um ponto de vista interessante, claro, isso causou pânico na bolsa. Em geral, nos Estados Unidos, as pessoas não têm economias e investimentos convencionais, elas acabam colocando todas as economias dentro de bolsa. Então, isso tirou a aposentadoria de muita gente nos Estados Unidos, economias para comprar uma casa e coisa assim. Mas a web continuou, não continuou? Nós usamos a web até hoje. Pelo contrário, ela se desenvolveu ainda mais. E pelo contrário, esse estouro da bolsa nos levou a nós termos investimentos de boa qualidade. Nós passamos a ter empresas mais sérias. Todos aqueles investimentos mais tapafúrdios sumiram e as empresas mais sérias continuaram. O estouro da bolha de IA é quase inevitável, mas isso não vai acabar com a IA de forma nenhuma. Só vai evitar esses investimentos numa série de ideias que não são assim tão baseadas em resultados práticos na realidade e valorização excessiva de alguns tipos de empresas. Um outro sinal que a gente está percebendo em relação a um possível estouro da bolha, que é o que já aconteceu também na bolha da web, é que as empresas estão se ligando, estão investindo em ligação. Nós temos as 7 grandes, o Magnificent Seven, que é a Google, a Meta, a Microsoft, a consegue. Então, por exemplo, Leandro, ia-lhe pedir só que regras de repetisse. bolsa, mas se você conseguir disfarçar o suficiente com a Leandro, NVIDIA, Leandro, nós temos aqui uma quebra. repetisse. Ia-lhe pedir que repetisse os últimos 30 segundos. Eu acho que está falando das 7 grandes, né? Era isso? É exatamente. Ouvimos até às 7 grandes. Isso que eu sou ligado em rede cabeada aqui. Enfim. As 7 grandes são a Microsoft, a Meta, a Google, na realidade a Alphabet, né, que é a dona do Google, a OpenAI, a Tesla, a Amazon, lembrei, e a NVIDIA. Essas 7 são as 7 grandes da IA. E elas estão com valor excessivo de mercado, em particular a NVIDIA, que é uma ótima empresa, faz ótimos produtos. A placa de vídeo desse meu laptop é da NVIDIA, do meu desktop, que é ao lado também é da NVIDIA, uma placa bem maior. Basicamente, tudo que a gente compra hoje em dia é da NVIDIA para aceleração de IA, mas elas estão com um valor excessivo. E elas estão começando a fazer investimento ligado umas às outras, o que é perigoso em termos de regras do mercado. Recentemente, a NVIDIA investiu pesadamente era Oracle, NVIDIA e OpenAI.
A NVIDIA investiu pesadamente na OpenAI, que daí investiu pesadamente na Oracle, para já um data center para ela, e a Oracle vai comprar as placas de vídeo da NVIDIA para fazer isso. Então, você passa 1 bilhão da NVIDIA para OpenAI, que passa 1 bilhão para Oracle, que compra 1 bilhão da NVIDIA. E a cada virada dessas, as empresas aumentam no valor. Claro que não é passar 1 bilhão direto, porque você tem uma série de custos ali no meio, mas as empresas conseguem aceitar isso perfeitamente, de perder um pouco de dinheiro, para que isso acabe subindo cada vez mais o valor do mercado. E nós temos dois riscos grandes em relação a IA. Um risco é confiar em excesso, outro risco é desconfiar demais. E boa parte disso está baseado em quanto que a gente conhece de IA. Tudo bem até aqui? Está ok a comunicação? Correto. De forma muito simples, nós temos três abordagens principais em IA, e uma das a abordagem principal é o aprendizado supervisionado, supervised learning, que é quando você mostra um monte de exemplos para o algoritmo de IA, e a partir disso ele começa a poder entender esses exemplos e a poder generalizar. Por exemplo, você pode passar os dados dos seus clientes para a IA e ver os clientes que saíram da sua empresa e os clientes que se mantiveram na sua empresa. E a gente chama isso de análise de churning. E daí você quer tentar prever quais clientes que vão sair da sua empresa num certo período de tempo, um determinado período de tempo, para você tomar alguma ação de marketing antes, alguma ação de retenção do cliente ou coisa do gênero. Para isso você aprende esse monte de resultados e ele vai descobrir qual que é a lógica, qual que é o sentido intrínseco dos dados que faz um cliente continuar com você ou sair. Você pode apresentar exames de imagem, por exemplo, de um CAT scan, de uma tomografia magnética, e você passa um conjunto grande de exames que tem uma certa condição de doença, um outro conjunto grande de pessoas sadias, e pede para um algoritmo, uma rede neural, conseguir detectar quais são as nuances de cada uma das imagens, e ele começa, então, a fazer diagnóstico para você, entre outros vários. Mas, no aprendizado supervisionado, você tem que ter exemplos, tem que ter lá dados com label, dados categorizados previamente. Se você não tem ideia de quais clientes entram ou saem, você não tem como ensinar para o algoritmo. Uma outra abordagem é o unsupervised learning, não supervisionado, quando você tem só um conjunto de dados e quer colocar sentido ali dentro. Então, você tem os dados de todos os seus clientes e você quer segmentar esses clientes. Você não sabe quem são, não sabe quem é parecido com quem. Você apresenta os dados para o algoritmo, por exemplo, K-means, um algoritmo de clustering, e ele vai conseguir dizer, olha, eu separei seus clientes nesses grupos aqui. Quais são esses grupos? Eu não sei, o algoritmo não sabe. Ele só vai dizer que esses são mais próximos e vai dizer quais variáveis tornam os clientes mais próximos. E você passa a ter elucubrações a partir disso. Um outro tipo de algoritmo não supervisionado é você ter análise de sessões, análise de anomalias. Os bancos fazem isso com transações bancárias para você saber que de repente apareceu uma transação muito distante do modo normal, ele ter alerta sobre isso. Análise de correlações, quando você percebe que produtos são sempre comprados juntos, a recomendação de produtos também é tudo de pedir para esse gráfico ser gerado pelo Gemini. Tem um símbolo do Gemini aqui no cantinho, né? Então, esse aqui é o símbolo de uma imagem gerada por ele. Mas tem dois erros aqui. Eu pedi para que ele dividisse entre supervised, unsupervised e reinforcement learning, e ele tem um erro de spelling, tem um erro de grafia ali dentro. Isso acontece frequentemente. E daí, se você percebe um erro desses, basta você pedir para o LLM gerar novamente. Inclusive, tem uma outra imagem, uma outra versão da imagem, com esses erros já corrigidos, que eu só apontei para o Gemini, por favor, corrija aqui os erros que cometeu. Ele, me desculpe, e corrigiu e colocou no ar. Mas você consegue imaginar que eu sou uma entre 10 pessoas que olha para o documento e verifica quais são os problemas? Uma boa parte das pessoas simplesmente toma isso como verdade e segue para frente. Além do fato de que isso aqui está muito evidente, é uma coisa, um erro de grafia crasso e evidente numa figura. E se for um texto de 3 páginas, as pessoas vão ler o texto inteiro para ver se não tem alguma incongruência. Se for um texto acadêmico ou uma proposta de vendas ou algo assim que faça referência a outros documentos, será que eles vão verificar os documentos que foram referenciados para saber se realmente estão lá?
Estou falando rápido sobre redes neurais, uma tecnologia, de novo, como eu falei, dos anos 50. Isso aqui à direita é um perceptron, que é parecido com o que é um neurônio humano, no sentido que você tem uma série de sinais que entram com pesos diferenciados, uma função de ativação, que é o que acontece numa eletroquímica no nosso cérebro, e uma saída, que ele vai pegar um dos sinais e passar para frente. Na década de 50, nós tínhamos que usar hardware para fazer isso. Então, aqui tem um hardware bastante volumoso, com válvulas aqui dentro. Hoje em dia, ele consegue colocar uma rede neural em equipamentos muito simples e muito baratos. Prova disso é que em quase qualquer lugar do mundo você tem fechaduras eletrônicas com reconhecimento de imagem. Então você chega até uma porta, só ele reconhece o seu rosto e deixa você entrar. Isso usa uma rede neural convolucional com centenas ou milhares de neurônios ali dentro. Se não fosse barato o suficiente, isso não ia estar em quase todas as portas de prédios que não são prédios de luxo, não são casas de luxo, são casas bastante normais hoje em dia. Em classe média você já vê coisas assim. Então está ficando cada vez mais barato. Um problema de uma rede neural é que ela tem questões em relação à interpretabilidade, ela não é uma explainable AI, ela treina, aprende, mas não consegue te dizer exatamente por que ela está tomando aquela decisão. Se eu tivesse tempo, eu podia explicar matematicamente em comparação com os algoritmos, mas por hora, acredite em mim que isso aqui é uma black box AI. Ela te diz qual é o resultado está correto na maioria das vezes, né? Mas você não consegue explicar exatamente por que ela tem essa questão, por que ela teve essa resposta. E nós temos um conjunto grande de redes neurais funcionando. E basicamente nós tivemos o renascimento das redes neurais porque nós passamos a ter hardware mais avançado, que são as placas de vídeo, que nós percebemos que placas de vídeo usadas para jogos, que eram boas para multiplicar matrizes, porque basicamente é isso que você faz num jogo de computador, também servem para multiplicar tensores dentro de redes neurais. Nós temos avanços em software, que aconteceram ao longo do tempo, e nós temos dados, nós temos uma infinidade de dados sendo colocados. Imagine os dados que os pequenininhos de vocês armazenam sobre vocês. Quantos vocês têm? E um smartwatch, um smart ring e as várias smart coisas que tem por aqui. Esse volume de dados passou a ser interessante cada vez mais. Temos vários tipos de redes neurais. Poderia denotar aqui as Convolutional Neural Networks, que são feitas para reconhecimento de imagens, as Generative Adversarial Networks, que são feitas para que você gere conteúdo baseado em outro conteúdo. Então, a sua TV 4K ou 8K, quando ela recebe um filme, as mais avançadas, claro, né? Quando recebe um filme, um vídeo que está numa resolução menor, ela usa uma GAN para conseguir extrapolar para mais linhas. Muitos serviços de streaming estão pegando vídeos antigos, séries da década de 70, novelas da década de 70, a Globo aqui no Brasil faz isso, e aumenta a resolução para você poder passar em televisões melhores, coisas assim. E os Transformers, que são as redes responsáveis pelo novo renascimento da IA, e a gente chama tudo isso daqui, de forma geral, de IA generativa. IA que gera novo conteúdo baseado no conteúdo que existe. Esse aqui é o paper mais famoso dos últimos tempos em relação a IA. Que é o Attention is All You Need. É um paper. A OpenAI colocou o software no mercado antes, mas a Google tinha feito isso. E esses são as 8 pessoas da Google que criaram essa tecnologia. A tecnologia já não está mais na Google, bem na verdade. Os 8, perdão, já saíram da Google. Muitos foram para a OpenAI, outros criaram suas próprias empresas. E hoje em dia a gente leva os modelos linguísticos grandes como um sinônimo para IA, e isso passa a ser bastante interessante. Nós temos os grandes modelos que são fechados, como o Gemini, ChatGPT, são uma ambulância aqui, Grok e outros, e temos modelos abertos, que nós vamos dar uma atenção especial para isso, porque isso pode ser bastante relevante para projetos e empresas. Aqui tem um pouquinho de como funciona o conceito de modelos linguísticos, é baseado no fato de você analisar um conjunto grande de texto e perceber as semelhanças e proximidades em palavras em ambientes vetoriais multidimensionais. Aqui a gente está vendo em 3 dimensões, então as palavras rei e príncipe são próximas, rei e homem são próximas, ao passo que palavras com gênero diferentes estão um pouquinho afastadas. E nós temos modelos que têm 1.600, 1.800 dimensões para fazer isso.
dessa forma que eles entendem como a linguagem humana é processada, e a gente pode usar esse mesmo padrão para eles entenderem áudio, para entenderem imagens, filmes e outras coisas. E aqui o fato de que o ChatGPT, que foi a primeira aplicação aberta, apesar da Google ter criado, a Google queria trabalhar um pouco mais em background para depois lançar alguma coisa, a OpenAI lançou logo de cara, e ela chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. E essas outras tecnologias todas aqui levaram muito mais tempo para chegar a 100 milhões de usuários. Então, isso pegou como rastilho de pólvora dentro do mercado como um todo. Nós temos modelos gigantes hoje em dia, é importante dizer isso, então tem modelos com trilhões de parâmetros. Como parâmetros, entendam todos os valores que são colocados para cada neurônio dentro de uma rede neural. Então, a rede neural vai ter milhares de neurônios, talvez mais do que isso, mas cada neurônio recebe uma série de entradas dentro dele, e cada entrada é parametrizada de alguma forma. Esses parâmetros denotam o tamanho da rede neural. Então, nós temos os modelos comerciais hoje em dia têm trilhões de parâmetros, mas nós temos modelos que têm bilhões de parâmetros que rodam em computadores normais, eventualmente, e esses são os modelos abertos, que vocês podem baixar e rodar. Alguns deles pequenos num computador pessoal, nesse meu laptop aqui eu consigo rodar modelos confortavelmente, com certo tamanho, é um laptop mais robusto, claro, mas em um servidor de uma empresa, você pode rodar um modelo linguístico separadamente, aberto, sem pagar nada para uma OpenAI ou para uma Google, e com algumas vantagens em relação à especialização desse modelo. Já falamos mais sobre isso. Aqui uma piadinha sobre estatística, e eu posso deixar vocês lerem ela depois. E um outro fato específico sobre, eu tenho uma coleção muito grande de dados limpos e com label assinado ninguém. É o fato de que nós imaginamos que temos dados, mas se vocês forem verificar nos próprios bancos de dados das empresas de vocês, vocês vão encontrar muito mais erros, gaps, do que vocês imaginariam. Isso impacta na qualidade dos dados que a gente vai usar para IA. Tem um certo reflexo. Deve lembrar do Gary Kasparov, que perdeu uma partida de xadrez para o IBM Deep Blue, e eu não lembro o nome dele, mas era campeão de Go, que perdeu para o Google AlphaGo recentemente, usando Reinforcement Learning. Essas são iniciativas que foram marcas em termos do uso da IA dentro da sociedade. Inevitável lembrar do HAL 9000, do filme 2001. A gente não tinha o HAL 9000 em 2001, a gente vai ter ele talvez em algum tempo, mas isso passou muito mais do que nós tínhamos. A OpenAI apareceu e mudou a nossa visão sobre IA. Você deve lembrar aqui desses cachorrinhos mecânicos da Boston Robotics e outras empresas, e claro que alguém teve a ideia de colocar uma bazuca, basicamente, em cima de um desses cachorrinhos, e me faz dormir menos bem à noite pensando nisso, sendo controlado por uma IA, de que forma que a IA é feita e coisa assim. E claro que daí a gente começa a pensar no nosso amigo Terminator e na Skynet, que vai acontecer a partir disso. Brincadeiras à parte, a gente tem. É bom que um leve pensamento em relação sobre esse tipo de coisa. Tem as 3 leis de robótica de Asimov, mas novamente eu vou deixar vocês lerem depois e referenciar a obra de Isaac Asimov como uma questão de segurança para que IAs não tentem solapar os seus próprios criadores. Esses são os padrinhos da IA, os vovôs da IA. Yoshua Bengio ganhou o prêmio Turing em 2018, é o nosso Nobel da computação. Yoshua Bengio ainda é um acadêmico, ele trabalha em universidades, não quis no mercado corporativo. Geoffrey Hinton, ele se aposentou recentemente, mas ele era o chefe de IA do Google, é um cientista que manteve as redes neurais vivas por muito tempo. O Ian LeCun é o chefe de IA da Meta. Ele é um pouco contraditório, apesar de eu achar ele um bom cientista. E esses são os três figuras principais, entre outras, que aparecem hoje em dia. O Geoffrey Hinton ganhou o Prêmio Nobel de Física no ano passado. E 2 cientistas da Google DeepMind ganharam o Prêmio Nobel de Química, pelas ferramentas de IA sendo usadas dentro de outras áreas, física e química nesse caso. E o que eu queria chegar aqui é a Red Line for AI, é uma iniciativa que apareceu na reunião das Nações Unidas sobre como você controlar IA e de que forma que você pode criar essas red lines, você criar as fronteiras para que a IA não escape muito além disso.
E esse documento foi assinado por vários prêmios Nobel, inclusive os 3 que estavam naqueles slides anteriores, e outros pensadores de forma geral. E tem uma série de documentos ali. Se vocês forem buscar Redline for AI, vocês vão achar isso facilmente na internet. E tem alguns pontos aqui que elas não devem avançar. Por exemplo, não devem tentar se replicar, amanhã não deve se reproduzir sozinha, não deve tentar invadir outros sistemas computacionais, não deve fornecer instruções perigosas para humanos, como armas químicas, biológicas, nucleares, talvez, coisa assim. Devem evitar produzir notícias falsas, declarações falsas, imagens falsas sobre pessoas, alguma coisa que seja prejudicial, e mais uma série de outros pontos que seria muito bom que isso fosse implementado dentro, de forma nativa, dentro dos algoritmos. Juntando Redline for AI com as 3 leis da robótica do Asimov, nós chegamos em alguns pontos bem interessantes. E tem uma palestra muito boa do Geoffrey Hinton, vocês podem buscar isso, está no YouTube, que ele compara a inteligência biológica com a inteligência artificial e faz algumas análises bem interessantes sobre isso. E o ponto principal que ele coloca é: se você conseguir dormir direito depois de assistir essa palestra, você não entendeu o que está acontecendo aqui. Bom, falando sobre os modelos em particular, eles não têm um raciocínio real como o nosso, pelo menos. E eles precisam de muito mais volume de informação do que nós precisamos para ter um entendimento parecido. Então, eles não estão ainda com um nível de entendimento parecido com o nosso. Mesmo assim, o ser humano consegue, na vida inteira, absorver muito mais informação do que os modelos já têm feito hoje em dia. Os modelos cometem alguns erros, e a pior parte é que esses erros estão ficando mais coerentes. No passado, os erros eram muito evidentes, então se percebia claramente como os erros eram. Hoje em dia, ele está ficando cada vez mais convincente em fazer erros. Isso quer dizer que você tem que validar, e a gente está colocando eventualmente modelo contra modelo para conseguir fazer essa validação, mas isso tem um limite, como essa piadinha aqui acaba mostrando bem. O único problema é que esses erros vão ficar cada vez mais difíceis de notar. E quanto mais sai dos dados de treinamento, fica pior, mas isso mostra só a importância que você tem de treinar ou especializar os seus próximos modelos. Então, se você é uma empresa que trabalha com, por exemplo, legislação fiscal, talvez todas as regras fiscais, as leis fiscais de Portugal não estejam colocadas dentro de um modelo. É difícil que isso tenha sido colocado em algum modelo em particular. A gente pode até testar bem, na verdade. Mas aqui no Brasil, que nós temos vários estados, e cada estado tem uma legislação fiscal diferente, vai ser difícil você imaginar que um modelo possua tudo isso. Mas você pode baixar um modelo aberto, que talvez não seja tão eficiente para coisas gerais com um modelo de trilhões de parâmetros, e especializar ele, treinar ele em particular, em legislação fiscal do estado do Paraná, por exemplo, onde eu vivo. E você daí cria um modelo especializado para aquela função. Você pode usar modelos especializados para tarefas. Ia ter como fazer, até pode fazer, mas talvez fosse muito caro, com um modelo de grande porte, porque tanto o Google quanto o OpenAI quanto outras cobram para você subir informações para eles, cobram para processar informações lá, cobram para você receber a resposta. Então, para coisas pequenas, isso pode valer a pena, porque eles cobram um preço realmente baixo. Quando você começa a especializar demais, isso pode começar a ser complicado. O MIT Lab Media Lab fez um estudo e verificou que você tem um conceito de work slop, que é o fato de você começar a gerar muita coisa por IA e as pessoas começarem a perceber isso claramente e se sentirem ofendidas, né? Então a pessoa se sente ofendida, olha, a pessoa ia mandar um e-mail para mim, gerar um conteúdo para mim, e claramente gerou por IA, a pessoa não gastou nenhum tempo para isso. Isso passa a ser complicado no mercado de trabalho. E tem um fato mais alarmante que está aqui, que 95% das empresas não tem um retorno mensurável do que está gastando em IA. Então, estou gastando 100 mil euros por mês com IA. Quanto disso está retornando? Eu não sei. Isso quer dizer que esse investimento está fadado a ser cortado no futuro próximo, porque você precisa de retornos razoáveis para isso. Isso sem falar em fraudes que acontecem. Depois leia um pouquinho sobre a Builder.ai, leiam sobre a Deloitte, que é uma empresa que faz relatórios, fez um relatório baseado em IA para o governo da Austrália. Isso está começando a ficar tristemente comum e com pessoas que ganham milhões para fazer análises. A Deloitte ganhou milhões do governo da Austrália para apresentar um relatório
que ele pediu, basicamente, para o ChatGPT. Pediu para o Copilot, na realidade, depois foi analisado. E as questões de você ter modelos abertos ou comerciais, que é você pensar no modelo geral demais, que as Big Techs possuem, e que é difícil você adaptar ele para situações mais específicas. Isso passa a ser coerente quando você tem os modelos open source. Só para dar um exemplo de como isso acontece, se nós vamos pegar um exemplo específico da literatura portuguesa, todo mundo aqui deve ter lido Eça de Queiroz, se não no colégio, em alguns momentos. É um autor muito conhecido aqui no Brasil. A minha rua, por sinal, chama-se Eça de Queiroz. E dos 3 principais livros dessa de Queiroz, a gente tem os Maias, Quimo do Padamaro, Pino Basílio. Eu peguei o Quimo do Padamaro e perguntei para o Gemini, pedi para o Gemini se comportar como se fosse Amaro. E ele passou a se entender como Amaro, e eu perguntei para o padre qual era o maior crime dele, e ele respondeu de forma bastante coerente com o que está no livro. Eu teria aqui alguns apontamentos sobre o livro como um todo, para saber, para pegar alguns crimes em particular, mas ele deu uma resposta bastante convincente. Isso rodou no Gemini Pro. Eu uso o Gemini pago, eu uso o ChatGPT pago também. É o modelo mais avançado da Google, teve uma resposta bastante convincente, com um dos maiores livros da literatura portuguesa. Eu perguntei isso também para o modelo rodando aqui no meu computador. Esse modelo é o Gemma 3, um modelo aberto da própria Google. A Google vende o Gemini, para você poder usar remotamente, é um modelo gigantesco, com trilhões de parâmetros, e ela deixa você baixar o Gemma em várias versões. O Gemma 3 tem várias versões dela, eu escolhi a versão de 12 bilhões de parâmetros, que cabe na memória de vídeo desse meu laptop e do meu desktop aqui. Esse é um dos maiores que rola aqui no meu desktop. E como vocês podem perceber, eu fiz exatamente as mesmas perguntas, ele foi um pouquinho diferente, mas rodou até que de forma razoável. Rodou rápido, porque esse modelo cabe dentro da memória dessa máquina. Essa máquina aqui, para fator de comparação, é uma máquina que custa em torno de 4 mil euros, é um preço 4 ou 5 mil euros, um preço caro para um laptop, mas um laptop gamer, já anabolizado para rodar IA. Mas para uma empresa, isso são valores mínimos, pode ter um servidor muito maior. Então, tem uma resposta boa no modelo local, no modelo que está rodando sem acesso à internet, rodando no meu computador. E, surpreendentemente, esse outro modelo aqui está rodando no meu celular. Isso aqui é um modelo também da Google, tem vários outros modelos. Estou usando o da Gemma porque eu comecei com. Não estamos a conseguir. Imagino que o preço. Eu ia só pedir para desativarem as câmaras, Aí só deve para ser ver um se isso 1.800, 2.000 euros, mas. É que está a bloquear o Está seu ficando ruim a link. transmissão? Tá. Ah, eu creio que o travamento deve ser mais do meu lado do que de vocês. Eu já tive experiências sim. assim com o Zoom. Nós estamos aqui a desativar as câmaras para ver se isto ajuda a fluir aqui Ok. a sessão. Vamos ver. Mas, enfim, o ponto principal a ser visto aqui é que eu consigo rodar algumas coisas de forma muito eficiente no modelo gigantesco que está online, que eu pago por isso, mas eu consigo rodar quase que com os mesmos resultados no modelo local, rodando numa máquina cara, e no modelo rodando em um celular. Isso quer dizer que os modelos abertos e locais têm uma grande competência. Eu tenho algumas coisinhas para confessar aqui. Eu escolhi essa de Queiroz porque é um dos autores mais lidos da literatura portuguesa, porque devem ter milhares de papers escritos a respeito dessa de Queiroz, da análise da obra, das principais obras dessa de Queiroz, então é muito fácil fazer isso. Se eu pegasse algum autor mais obscuro, provavelmente o Gemini não teria como responder, muito menos esses modelos abertos. Eu também, por exemplo, escolhi o Crime do Padamar dessa de Queiroz e não escolhi as Intermitências da Morte, do José Saramago, porque Saramago ainda está protegido por copyright.
Então, eu tenho papers escritos sobre a obra dele, mas talvez um Gemini não possa acessar a obra inteira para analisar. Os modelos abertos, provavelmente não. Então, tem suas questões, mas o ponto principal aqui é que esses modelos abertos que eu usei podem ser especializados. A gente pode pegar esse Gema 3 num servidor, uma máquina local, e especializar ele em alguma coisa. Então, ele pode começar a ser cada vez mais coerente em relação a outras questões. Eu vou falar aqui sobre os principais problemas que as empresas têm em relação à adoção da IA. O primeiro problema é como é que você forma pessoas para isso, é o skill da equipe. É caro fazer isso, é caro reter essas pessoas, é caro manter. O segundo é entender quais são os benefícios da IA para mim. Onde é que eu vou usar IA dentro da minha empresa? De que forma que isso vai retornar? Vai ter um retorno real? Eu vou ganhar mais clientes? Como? Eu vou diminuir meus custos? Como? Eu vou melhorar a minha eficiência? Eu vou fazer coisas que eu não tinha capacidade de fazer antes? Como? Quais ferramentas, de que forma? E um ponto que não dá para deixar muito de fora são os dados. Se eu vou precisar usar IA na minha empresa, eu vou ter que usar os dados da minha empresa para treinar essa IA, para especializar essa IA. Onde estão esses dados? Como é que eles estão organizados? Vai ser fácil organizar eles? Cada tipo de algoritmo de IA recebe dados de forma diferente. Eu posso ter dados, achar que tenho dados, mas alguns pontos cruciais as informações podem não estar lá. E isso, organizar dados custa caro. Profissionais de ciência de dados, de bancos de dados, são profissionais caros em qualquer país do mundo. E por um bom motivo. Mexer com dados demora um bom tempo, demanda muita especialização. E a gente acaba tendo uma série de problemas no meio disso, porque apesar dos algoritmos, a explicação deles ser mais ou menos fácil, agregar os dados, preparar os dados, treinar, modelar, acaba sendo mais caro. Lembrando novamente aqui que 80% do trabalho é usado para preparar os dados, né? E a gente passa um bom tempo fazendo o que a gente chama de feature engineering, que é analisando os dados e criando mais informações baseadas nos dados existentes, para treinar um modelo, que é apresentar os dados para o modelo e ver se ele consegue dar algum resultado razoável. Aí nós avaliamos o modelo, se por acaso o modelo não está bom, a gente volta para a parte de treinamento, e esse ciclo aqui se repete até que você tenha um modelo que seja utilizável realmente no mercado. E se ele não for, você simplesmente tem que descartar aquela linha de busca e partir para outra coisa. E além disso, nós temos que colocar esse modelo no ar, tem que colocar ele no servidor, ele tem que atender um número de centenas ou milhares de clientes simultaneamente, eu tenho que de tempos em tempos avaliar esse modelo, isso fica muito caro, além do que eu já tinha falado sobre o ETL, que é o Extract, Transforming e Loading dos dados, que é você carregar os dados, transformar os dados, e além do fato que eu tenho um conjunto enorme de bibliotecas e ferramentas, e qual delas eu vou usar? Qual tecnologia eu uso em qual lugar? Então é bastante caro. E, e, e Vou bloquear. o mercado cria uma pressão irreal sobre isso. Está a bloquear. Eu sugiro Alguém? que. Está a bloquear. Os últimos 30 segundos voltámos a não ouvir. Sugiro que também desligue a câmera e partilhe só o ecrã. Vai ser mais fácil. Deixa eu mudar aqui então. É muito caro você criar os algoritmos de IA, e como esse meme aqui coloca, há uma pressão irreal em cima das empresas para que você apresente resultados usando IA, seja da forma que você achar mais adequada. Então, isso aqui o meme está colocando, eu não sei exatamente que diabos é um grande modelo linguístico, um Large Language Model, e agora, a esse ponto, eu estou com receio de perguntar. Então, aquele FOMO, aquele Fear of Missing Out, é cada vez mais complicado e acontece cada vez mais. Então, você tem esse receio e procura tentar usar de alguma forma. Bom, é complexo, mas realmente pode ser muito útil. O que a gente faz, então? Algumas soluções para empresas que são mais específicas. O primeiro, a gente já sabe disso já faz algum tempo, mas para uma empresa que não tem uma infraestrutura completamente colocada dentro dela, usar nuvem, usar software as a service é uma solução bastante razoável.
E nós já temos IA e Data Science as a Service para as empresas. Então, você não precisa implementar tudo isso dentro da empresa. Você, tampouco você vai usar uma das grandonas, não sei se vocês já fizeram análise de preços de quanto você gastaria para fazer treinamento de modelos numa AWS, da Amazon, ou na Oracle, ou no Azure, da Microsoft, mas é muito caro. Mas você pode fazer um treinamento local e compartilhar a execução do modelo usando AI as a service de forma bastante adequada. Você não vai precisar ter técnicos altamente capacitados formados dentro da empresa. Você passa a contar com uma infraestrutura pronta e já mais avançada e já testada de forma adequada. E, em geral, você paga pelo uso de forma que você consiga reduzir custos e aumentar a escalabilidade de forma razoável. Eu comentei sobre aquele modelo que eu testei aqui do Essa de Queiroz, ele usou minha máquina inteira. Então, ele usou tudo que tem de VRAM, de memória de vídeo, uma boa parte da minha RAM, e é um laptop bastante robusto. Quando você coloca isso para os seus usuários, você tem uma multiplicação disso. E tem técnicas de otimização, mas nem tudo é possível ser feito o tempo todo. Então, a escalabilidade é um ponto bastante relevante sobre isso. E nós temos uma série de coisas que podem ser feitas com IA generativa em particular, além do processo convencional. Vocês devem estar ouvindo recentemente o conceito de agentes, que é algo parecido com RPA, que é o fato de você ter um robozinho que vai fazer algumas coisas para você. Mistura muitos conceitos de RPA com IA. E os agentes são particularmente interessantes para automação de tarefas. Perdão. Desde que isso seja racional e desde que isso seja testado e compartimentalizado para evitar que o agente tome decisões de forma autônoma demais e que causem problemas para a empresa. Também pode ser muito bom para atendimento a cliente, também pode ser muito bom para criação de conteúdo, então uma série de áreas que a generativa pode ser interessante. E principalmente com modelos especializados, quando você consegue fazer com que o modelo entenda a maneira, os dados que você precisa, as bases que você tem e a maneira pela qual você tem que rodar dessa forma. Um outro ponto interessante, que já passa para a IA tradicional, é o fato de você trabalhar com segmentação de clientes, o fato de você trabalhar com análise de dados que você já possui, que daí nós deixamos de usar a IA generativa e passamos a usar os algoritmos tradicionais de aprendizado supervisionado. Além da pura e simples análise de dados, e a gente já fala sobre data warehouses e business intelligence desde os anos 90, e tem muitas empresas que ainda não se beneficiam das vantagens enormes que existem em você analisar os dados que você possui. As IAs conseguem fazer análise de dados de forma muito mais precisa do que estava acostumado a trabalhar com ferramentas de BI convencionais. Eu tenho mais alguns slides aqui para mostrar para vocês, mas eu acho que a gente pode parar por aqui. Eu tenho alguns slides onde tem algumas ferramentas interessantes para mostrar, como o Wise Business, o Wise ML, que são ferramentas que a própria empresa tem, mas eu acho que a gente pode passar para a parte de perguntas e de discussão, e daí eu volto para esses produtos se nós tivermos tempo no futuro. O que vocês acham? Pessoal? Por mim, tudo Não ok. ouvem. Por mim, tudo ok. Então, bom, eu acho que a gente tem um tempo ainda. Eu gostaria de gastar esse tempo em discussões, em perguntas, em coisas que vocês tenham para ver. Como sempre, eu preparo muito mais material do que eu tenho tempo para mostrar, né? Mas esse material vai ser passado para vocês, e daí vocês podem analisar com calma, principalmente algumas figuras que eu não tive tempo de analisar completamente. Mas queria que vocês pudessem resolver as dúvidas de vocês, colocar os cases de vocês e coisas assim. Mais símbolos, sugiro que coloquem aqui na caixa de mensagens e depois respondemos. Chat. Eu aproveitava então para lançar aqui a primeira pergunta, como inexperiente aqui um bocadinho nesta área, empresário, era como é que devo iniciar ou como é que devo implementar esta situação da inteligência artificial na empresa. Neste momento estou praticamente na estaca zero,
o intuito desta formação era precisamente avivar aqui alguns pontos e gostava de saber como é que quem não tem experiência nenhuma nesta área consegue implementar a inteligência artificial, a IA, na empresa. É uma pergunta bem interessante. Eu acho que a gente tem algumas soluções para lá e para cá. De forma geral, você pode usar a IA generativa no teu dia a dia, de forma simples, para usar, principalmente uma pequena empresa, para usar para geração de conteúdo de marketing, para geração, para um atendimento, um chatbot para clientes ou coisa assim, porque são recursos baratos que você pode fazer por si mesmo e você pode contratar uma empresa para chatbots. Tem vários disponíveis que fazem coisas do gênero. Para você ir um pouco além disso, você pode contratar serviços de AI as a Service. Deixa eu mostrar aqui esse serviço, então, já que passou a ser pertinente. Tem um serviço que a Esquifo fornece em Portugal, que é o Wise Business, que é onde você já tem uma interface mais simples, onde você passa alguns dados que são necessários usando o formato simples, passa algumas planilhas para ele. Ele pega uma planilha com os dados dos seus clientes, planilha com dados de interações que você tem com os clientes e coisas assim, planilha com os seus produtos, por exemplo, e ele já tem uma série de ferramentas dentro dela, como, por exemplo, você pode gerar segmentação de clientes, ele faz cluster dos seus clientes, ele faz recomendação de produtos, então diz, olha, esse produto aqui seria útil para você poder, esse produto aqui é útil para esse grupo de clientes, ou útil para aquele outro, e análises gráficas em mapas, para que você veja quais são seus clientes, aonde eles moram, dentro do Wise Business, dados governamentais já são colocados dentro da ferramenta, de maneira que você possa, com pouco esforço e pouco conhecimento sobre isso, começar a ter essas análises de forma mais rápida. E você tem outros produtos, o Wise Business é um deles, mas essa é uma classe de produtos que está começando a aparecer para você usar IA de forma mais simplista. Alguns produtos de BI já vêm com ferramentas assim também. E para você ir um pouquinho além disso, eu sugeriria uma consultoria com uma empresa que possa analisar a tua situação e te ajudar a verificar dentro do teu dia a dia quais são as possibilidades que você tem para aplicação de IA. Eu acho que a aplicação de agentes é bastante interessante e de modelos abertos para solução de problemas locais é bastante interessante, mas aí já seria útil que você tivesse alguém com mais experiência para observar o teu ambiente, verificar qual que é o teu fluxo de trabalho e ver onde é que você consegue colocar IA de forma que o que você pague te retorne de alguma maneira. Tudo bem? Ok, obrigado. Agora estava aqui a felicidade da InfoTotal a perguntar. Aqui no chat. Qual seria a gente ideal para implementar? Perdão? Estava a passar essa questão para facilitar. Qual seria a gente ideal implementar para organizar uma aplicação vocacionada para helpdesk? A gente já tem vários agentes, várias estruturas prontas para fazer helpdesk. O helpdesk pode ser para atendimento sobre produtos ou para atendimento específico para, por exemplo, TI, tecnologia de informação. Então, você pode contratar um agente pronto da helpdesk, um chatbot, na verdade, pronto para o helpdesk. E muitas empresas tem uma classe de software que a gente chama que é análise de hardware e software, de plataforma que você tem de hardware e software na sua empresa, já fazem esse helpdesk para você, porque daí você já combina isso com um software que pode capturar a tela do usuário, e daí o usuário solicita alguma coisa em relação a, estou com um problema aqui no meu Excel, e ele pode analisar a tela e tentar usar IA generativa para ajudar nesse problema. A Microsoft, inclusive, tem uma solução que trabalha com helpdesk usando esse tipo de tecnologia, e tem mais alguns parceiros menores que fazem isso. Depois, com mais calma, a gente pode conversar sobre algumas das empresas que fazem esse tipo de coisa. E se for um helpdesk específico de um produto seu, aí é muito provável que você tenha que treinar um modelo local para que ele entenda sobre o seu próprio produto e as principais dúvidas e diferenças que existem sobre ele. Ok? Tem aqui do Luiz Menezes, a maior parte das pequenas empresas individuais, pode usar os LLMs disponíveis no mercado ou investir e desejar em modelos proprietários focados nas suas necessidades. A dúvida seria entre usar modelos proprietários e modelos focados nas suas necessidades e nicho específico. Isso depende muito do nicho. Eu dei um exemplo ali de legislação fiscal, por exemplo. Se você é um consultor fiscal, você dificilmente vai achar alguma coisa completa dentro de um Gemini ou de um ChatGPT, porque algumas legislações fiscais são muito específicas, de províncias, estados ou regiões ou coisa assim.
E nesse sentido, você pode alimentar um LLM proprietário com o que a gente chama de janela de contexto. E a janela de contexto, por exemplo, do Gemini é uma janela de contexto muito grande. Ela permite que você coloque 1 milhão de tokens, mais ou menos 1 milhão de palavras, um pouco menos do que isso. Então, você pode colocar toda a lei fiscal, talvez, de Portugal, dentro de um LLM e verificar as respostas. O problema é que você paga para isso, paga para ida, paga para volta, paga para retreinar. Então, nesses casos, talvez o modelo local seja interessante, daí você tem que contar com um técnico para te auxiliar nesse sentido. De outra forma, os LLMs claramente podem te auxiliar já na geração de conteúdo local para o dia a dia, desde que você faça isso de forma racional. Lembra lá da figura que eu usei no começo? Se eu fosse um professor que só quisesse gerar conteúdo e colocar nos slides e pronto, aquele erro teria passado despercebido seria visto com certeza por algum aluno, e daí gera aquele conceito que eu mostrei no slide do MIT Media Lab, que o aluno que vê que o professor gerou tudo por IA, não teve nem gastou tempo para gerar um conteúdo com mais qualidade, se sente um pouquinho ultrajado. O cliente vai se sentir tão ultrajado quanto, né? Mas você pode usar precisamos também. O João Silva pergunta aqui que gostaria de saber se ao utilizar o Llama, como Mistral ou Gemini, se posso alimentar esses LLMs com informação da própria empresa e como alimentá-lo. Do próprio Llama, eu vou começar a responder já. Sim, eu tenho o Llama instalado aqui nessa máquina. Você não vai conseguir alimentar Você pode acessar o Gemini, o Mistral e outros através do Llama, mas o Llama, a estrutura dele principalmente é feita para que você possa rodar ou nos servidores da nuvem da Llama, que ela está começando a fazer agora, ou localmente. Eu tenho um servidor Llama rodando em todas as minhas máquinas aqui, entre outras estruturas. Usando o Llama é que eu peguei aquela resposta lá do Extra Queiroz, por exemplo. E com ele eu posso especializar, treinar, fazer RAG, todo local, de forma direta, ou via API, ou via através da interface gráfica dele. O Llama está com uma interface gráfica bem razoável. Eu uso o OpenWebUI também para conseguir ter uma interação com ele. E você pode usar ele sem precisar programar em particular. Mas ele também tem uma API bastante rica, que você pode interagir com modelos locais, especializar o modelo local, retreinar o modelo local. E eu diria que das infraestruturas que eu conheço, o Llama talvez seja a melhor para você começar. E ele não tem uma penalidade em hardware tão grande assim. Então, vale muito a pena para você usar. Meu alimentar uma API, desenvolver tarefas. As LLMs já são preparados para conseguir serem acessados sem um treinamento específico, sem script. Você pode passar um contexto grande para ele. Como eu comentei, o Gemini na versão 2.5 Pro, ele consegue ter 1 milhão de palavras de contexto. O ChatGPT também está com um contexto grande, e você paga mais para ter isso ou não, né? Então, ele pode te ajudar nesse sentido. A única questão é o custo, né? Você tem que avaliar. Mesmo pensando em rodar localmente, você vai fazer um uso bem esporádico, perdão, o modelo pago da Google, da OpenAI, dos outros, Vou bloquear. e um uso mais intensivo, e pode um modelo no Llama, por exemplo. E qual seria a melhor empresa de consultoria para implementar IA na área transitária? Eu diria... eu repito, o João Silva comentou que ele acabou interrompendo o áudio. É estranho, né? Eu usei o Zoom algumas vezes, mas eu tenho mais sucesso com o Google Meet e com o Teams, surpreendentemente falando. O fato é que eu estava comentando sobre que você tem uma diferença entre você usar um modelo pago e um modelo local, porque os modelos pagos são muito bons para uso mais esporádico. Então, você paga centavinhos para a ida de uma pergunta e para a volta da pergunta. Então, para uso não tão frequente assim, pode valer a pena. Quando você tem um uso mais intensivo, porém, um modelo local mais treinado pode ser interessante. Então, ele pode valer a pena realmente. E é só você fazer uma questão de racionalizar os custos, né? Verificar o que você precisa de especialização no modelo e o quanto de uso você vai ter mensal. As próprias ferramentas, a Google tem isso, a OpenAI tem consultorias que podem te ajudar, elas te dão uma metrificação de quanto você tem em termos de gasto, você faz uma estimativa de gastos.
Isso pode te ajudar a você saber como pode voltar. Qual parte que você não viu, Gil? A partir de qual parte? Eu acho que você está falando da área transitária. Você podia me definir a área transitária, por gentileza? Eu não sei se ficou claro no português do Brasil. Área de trânsito, área de logística. Está relacionado com a área de logística. A área de logística é uma área, em particular, eu tenho a impressão que as empresas de logística em si já, quero crer que elas já começaram a colocar especialistas de IA para auxiliar nesse processo. Mas, além disso, a área de logística envolve não só você ter rotas, mas você tratar com regras da aduana, você tratar com burocracias assim, coisas do gênero, e coisas assim. Eu tenho a impressão que a Skillful pode ajudar claramente dentro desse processo, mas se eu fosse uma empresa só de logística, eu já estaria investindo nisso há algum tempo. Mas nós temos algoritmos clássicos em relação a rotas. O conceito de rotas é um problema clássico em computação, e a parte de acesso à legislação é claramente voltada para LLMs, né? Então, eu tenho a impressão que empresas de logística podem ter isso, e, de outra forma, consultorias gerais de IA, como a Skillful, também podem se olhar sobre maneira no que você está fazendo. Livros, documentários ou vídeos que são essenciais para quem quer ter boas bases de IA. Eu estou olhando aqui para minha prateleira, eu acho que eu tenho umas 2 prateleiras, no estante aqui no escritório, eu tenho umas 2 prateleiras só com livros de IA. Nas palestras que são mais técnicas, eu geralmente mostro isso, mas tem muitas dezenas deles, desde os livros do Stuart Russell, que fala sobre Artificial Intelligence de forma geral, até os livros do Augustin Geron, que fala sobre IA mais aplicada, você colocando, e alguns livros também da área de gestão, que mostram como IA seria feita. Eu pediria que você mandasse um e-mail, por favor, o André pode depois fornecer meu e-mail, porque é uma pergunta bastante longa. E tem cursos muito bons acontecendo frequentemente. É uma resposta grande, mas eu entendo a preocupação de começar com, digamos, pé direito. Então, me manda e-mail e depois posso passar material mais específico sobre literaturas. Pessoal, mais questões? O Gil perguntou sobre modelos mais específicos para trânsito, exportações e importações. Eu creio que os modelos se dividem em 2. A área de logística, em particular, pode usar modelos clássicos de computação e de IA para pensar em rotas, peso de rotas. Rotas são problemas clássicos de grafos em computação que a gente usa em diversas disciplinas dentro de curso de graduação e pós-graduação em computação. Além disso, a análise de exportações e importações passa pelo que eu havia comentado de legislações de aduana, que é você fazer com que o modelo linguístico entenda essas legislações e te auxilie a fazer o melhor uso delas, do mesmo jeito que você pode ter um consultor fiscal para trabalhar dessa forma. Pessoal, mais questões? Mais alguma coisa que vocês queiram ver? As formações que o Felipe perguntou sobre formações para ter meus conhecimentos em IA que não sejam só teóricas. Tem alguns treinamentos que são, a Skiffle fornece alguns, inclusive, que são voltados para gestores e voltados também para programadores. É importante fazer uma diferenciação entre o que você pensa em formação, em relação à própria formação. Se você tem formação em computação, você pode seguir por um caminho. Se você tem uma formação em gestão, você pode ter algum outro, pode começar de uma forma um pouquinho mais geral, abrangente para isso. De novo, eu diria que uma resposta complexa, eu posso responder por e-mail, a gente pode fazer, o André pode agendar uma reunião para a gente poder fazer isso. Mas tem vários disponíveis, e é importante que se foque realmente na prática. Na prática, se você é um técnico em computação, envolve programação, isso é muito relevante, e além dos conhecimentos teóricos do que envolve você também poder interagir com os artefatos. Nós temos uma área toda de IA chamada Automated Machine Learning,
que auxilia não técnicos a criar insights, a buscar, a analisar recursos que vêm de modelos de IA, que podem ser bem interessantes para isso também. Modelo de indicação, abordagem, prompt para análise de estoques em ficheiros Excel. Eu teria que pesquisar um pouco sobre isso, Felipe. Não é alguma coisa que eu faço costumeiramente. Mas, se você quiser ver modelos, eu aconselharia dar um pulo no Llama e no Hugging Face, porque são modelos especializados para o mercado financeiro. A implementação dos modelos, entretanto, vai ser um pouquinho mais complexa, eu diria. O Thiago pergunta aqui, como gestores de empresas menores, qual a importância de conseguirmos compreender efetivamente algum código mecânico de como as coisas funcionam? Eu diria que o código em si talvez não seja tão importante assim, Thiago, mas entender como os modelos funcionam é bastante relevante, porque você pode se proteger daquela sensação de ou confiar em excesso no modelo ou desconfiar do modelo também em excesso. E principalmente entender como os modelos mais em voga hoje em dia, né, os grandes modelos linguísticos funcionam, vai te ajudar a você saber que tipo de informação que você tem que prestar para o modelo para que ele possa se adaptar melhor à tua situação. E de forma geral, é sempre importante você conhecer bem as tecnologias que você usa para, além de saber as capacidades da tecnologia, saber as limitações da tecnologia. Saber até onde você pode andar com respostas sendo coerentes e não ter tantos problemas assim. A segunda questão está aqui. Qual a diferença de aplicar algo com plataforma do N8N em comparação com agente? O N8N faz agentes. O N8N é uma das plataformas mais usadas para agentes que nós temos. Então, você criar um fluxo, um workflow dentro do N8N, você gerar um agente para isso. Você pode instalar o servidor do N8N local, no seu computador, na sua empresa, e pode criar modelos locais, rodando modelos locais, desde que você tenha hardware suficiente para isso, não atrapalhar muito o seu dia a dia. A cultura de agentes da OpenAI também está sendo muito bem quisto ultimamente, mas eu diria que o N8N é uma plataforma muito boa para agentes locais. Para cada artigo. Ver se eu faço entender. Isto só não tiver de valor, certo? Ok. Só não tiver de valor. Vitor perguntou aqui, uma empresa de serviços de limpeza, de que forma a IA poderia avançar o negócio? Na parte de serviço de limpeza, eu creio que uma das questões grandes que vocês têm é o escalonamento de pessoas, dos técnicos, né, das pessoas que vão trabalhar. Gerenciamento de escalas é um processo bastante complexo. E esse processo pode ser bem auxiliado por IA. Porque o gerenciamento de escala, por exemplo, e eu lembro disso com o gerenciamento de escala, um problema que nós enfrentamos aqui numa empresa, que é de outra área, mas pode ser aplicado para isso. É o fato de, por exemplo, você saber onde meus colaboradores moram, qual o tempo que eles levam para chegar em cada cliente, como é que eu posso otimizar isso, de que forma que eu posso atender mais clientes com o mesmo número de pessoas, aumentar a eficiência. No mínimo, fazendo um bom projeto para você otimizar o teu escalonamento de escalas, já vai conseguir te dar uma ponta de vantagem em relação ao seu concorrente. E, além disso, análise dos clientes, análise de gastos de insumos e outros que podem ser feitos, que são questões comuns de otimização, mas que podem ser otimizadas por IA. E lembrando que uma série de coisas que nós consideramos só como data mining ou otimização, já usam algoritmos de IA por trás, mesmo que vocês não saibam. Então, essas técnicas também podem ser utilizadas, por exemplo, nesse caso de limpeza para B2B. Pronto, eu posso dar aqui complementar. Nós temos um cliente que é a Team for Clean, que queria melhorar e centralizar a questão da relação com o cliente. E por isso nós acabou por implementar o nosso agente de inteligência artificial WiseMind no website, para facilitar a comunicação com o cliente, nomeadamente ao nível do tipo de prestação de serviços que faz. E também está em fase de implementação do nosso central de atendimento em cima do WhatsApp for Business, também tem alguma inteligência artificial na gestão do atendimento, que é o Notify Me. E por isso também nessas áreas já temos alguns casos práticos na gestão de facility services, não só na melhoria da relação com o cliente, mas também na melhoria da relação com os colaboradores. Perfeito. A Felicidade aqui pediu resposta do Thiago sobre N8N e o agente. Na realidade, o N8N
é um organizador de agentes, é um criador de agente, é uma plataforma para você criar fluxos de trabalho usando IA e que geram agentes também. Então, não há diferença. O N2N, ele gera um agente para você. Ele é a infraestrutura para você. E o N2N, você tanto pode usar a infraestrutura em nuvem, em cloud deles, SAS, quanto você baixar, instalar e rodar o N2N local. Ele é uma tecnologia bem interessante. Apesar de eu preferir programar agentes, achar que os agentes programados sejam até mais eficientes, mas o N2N é uma ótima tecnologia para você gerar agentes também. Então não há diferença. N2N gera agentes para você, embora você tenha outras tecnologias que possam gerar agentes também. Nós temos mais dúvidas? Temos mais questões, gente? O Thiago perguntou aqui, tenho pensado como alguém sem bases de código pode ser uma boa hipótese para criar fluxos. Na realidade, nós vamos usar o N2N pressupõe, é uma pressuposição ousada, mas ele pressupõe que a pessoa que está a usar ele não seja exatamente um técnico, né? Nem sempre essas pressuposições acabam se revelando corretas. Mas o N2N foi criado para ser usado por, digamos, leigos em programação. Porque você tem que conhecer o seu fluxo, você tem que conhecer o que você está fazendo. E então você tem que estar otimizado dessa forma. Se você contratar um técnico para fazer a parte de N2N para você, ele vai ter que te perguntar o que você quer colocar ali dentro. Mas sim, eu admito que ele precisa de um certo conhecimento técnico para você poder fazer as ligações e colocar ali dentro. Mas eu diria que você, com um bom técnico que entenda do N2N, você consegue explicar para ele, e se você conhecer um pouco do N2N, você vai ajudar o técnico, inclusive, a tornar isso melhor. Do mesmo jeito que quando a gente faz qualquer tipo de sistema de computação, é importante que o usuário tenha um mínimo de conhecimento sobre o que está acontecendo, para que ele possa opinar de forma mais útil, né, dentro do projeto. Não havendo, creio que não haverá mais questões. Por isso, lançamos o desafio a visitarem o nosso stand no dia 13 de novembro na Web Summit. Nós vamos lá estar com um produto de inteligência artificial de gestão de arquivo, que é o Wise Archival, e se tiverem interesse podem passar por lá e certamente conhecer-nos pessoalmente, falar com o professor Leandro e com outros especialistas em inteligência artificial que fazem parte da nossa equipa, não só em Portugal, como também no Brasil, que também vêm para participar na Web Summit. Na semana de 10 a 14, até no âmbito da Web Summit, estaremos com o escritório de portas abertas para também vos receber e esclarecer algumas questões e debatermos alguns casos práticos que possam ter relacionados com o tema da inteligência artificial aplicada à gestão. O endereço do nosso website é skillful.pt. E recordo que caso tenham alguma questão relacionada com que queiram alguma explicação mais densa, podem nos enviar o e-mail para geral@skillful.pt, conforme indiquei há pouco aqui no chat. Entretanto, surgiu uma questão de última hora, por isso peço ao professor que dinamize. Tem uma última pergunta aqui, que é investidor de vendas online, de que forma a IA pode otimizar investimentos nas redes sociais e diminuir vendas? Eu queria que quando você comece a falar em acesso a redes sociais e outras coisas, você precisa de um especialista em marketing digital. As IAs podem te ajudar um pouco nisso, mas elas te ajudam bastante em relação a gerar conteúdo, a gerar posts que sejam interessantes, e isso vai, efetivamente, dinamizar vendas ou coisa do gênero, mas você ainda vai ter que escolher dentro dos softwares das redes sociais para qual público você vai, coisa assim. Tem alguns softwares que te auxiliam nisso, mas eu consideraria você ter um profissional de marketing digital que possa ser bem mais efetivo. Mas para criar conteúdo, com certeza, ela pode ajudar. Nós vamos passar a semana toda lá no Web Summit, então vocês podem ir em todos os dias dele. Sim, nós vamos estar os dias todos do Web Summit no espaço, contudo, em stand só vamos estar no dia 13, que é o último, salvo erro, é o último dia da Web Summit, mas vamos estar todos os dias a circular pelo espaço e a participar nas rondas de networking, totalmente disponíveis para vos esclarecer qualquer dúvida em qualquer um dos outros dias. Ok? Se quiserem agendar também no nosso website, tem lá o WhatsApp, também podemos agendar por WhatsApp ou por e-mail,
estamos totalmente disponíveis durante esta semana. Naturalmente, estamos sempre disponíveis, mas durante esta semana em particular, para marcar sessões de trabalho, sejam elas mais formais ou mais informais. Ok? Bom, de forma geral, agradeço pela atenção de vocês e espero que a gente possa se ver lá no Web Summit. E podem enviar e-mail para o André, ele repassa para mim, depois a gente pode ter alguma conversa um pouco mais específica, reuniões, ou o que vocês acharem necessário. Boa tarde para vocês e obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Só também dar-vos aqui nota e lançar-vos o convite também para participarem na sessão no próximo workshop dia 30, às 2h30. O próximo workshop, a temática, envolve aqui as questões da utilização da IA, mas com responsabilidade, pronto, para a consciencialização, também aquilo que são a moldura legal que envolve aqui a utilização de IA. Portanto, estão todos convidados e espero que tenham gostado desta sessão e espero ver-vos na próxima. Boa tarde a todos, obrigado pela participação.